Olá, boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Tudo bem? Se vocês puderem colocar o fone, estão me ouvindo bem? Tá ok. Bom, as pessoas vão chegando, se acomodando, é assim mesmo. A feira traz uma dispersão, mas a gente tem algumas pessoas inscritas que devem estar chegando. Boa tarde a todos, meu nome é Tânia Machado, sou CEO da TM Jobs. A gente tem um espaço aqui colaborativo e em cooperação a gente traz muito conteúdo com diversos temas e teremos ainda até sexta-feira. A gente também tem empresas que apoiam essa iniciativa e a gente tem a satisfação de ter a Seller conosco este ano. Esse painel é da Seller. E nós vamos falar do diagnóstico e acesso com mais entrega de valor em saúde. Todos nós sabemos da importância de falar de Value-Based Healthcare, o quanto a experiência do paciente é importante e quanto a entrega de mais valor em saúde é também um diferencial competitivo das empresas e profissionais da área de saúde. Eu queria convidar o Dr. Henry Corbis, diretor científico da SOGESP, Sorocaba, e coordenador da Clínica Obstétrica da Faculdade de Medicina de Sorocaba. Por favor, seja bem-vindo. Doutora Paula Távora, sócia fundadora das empresas Vencim Prevenção e Saúde, Clínica de Medicina Preventiva e do laboratório I9Med. Falei certo? Queria convidar também a Inana Pinheiro, diretora de marketing da Biocinex. Por favor, seja bem-vinda. E para moderar esse nosso talk show, a gente vai convidar a Natália Cominali, que é CEO e diretora de conteúdo da Futuro da Saúde, por favor, com hub de conteúdo online em saúde. Seja muito bem-vinda, Natália, que a discussão seja calorosa e que vocês possam trazer aí uma reflexão desse tema tão importante para todos os nossos participantes. Obrigada. Obrigada, Tânia, pela introdução. Eu queria primeiro dar boa tarde para todos vocês, boa tarde para todos vocês que estão aí na plateia. A gente vai ter um momento, acho que para discutir bastante a questão da saúde, do diagnóstico, para onde que a gente está indo, né? Toda essa transformação digital, essa transformação tecnológica, esse mundo pós-pandemia, a gente de fato viu uma grande revolução agora ao longo da pandemia e muitas transformações relacionadas à regulamentação da telemedicina. A gente vê inteligência artificial transformando a saúde. A gente discute hoje mais modelos de remuneração, fala sobre atenção primária, mas, de fato, quais são os próximos passos que a gente precisa dar na saúde? Eu acho que essa é a nossa proposta de hoje. Eu acho que tem muitos aspectos que não estão entrando tanto na pauta quanto deveriam, e eu acho que é sobre isso que a gente vai abordar aqui com os nossos convidados. Eu não vou me estender muito aqui na minha apresentação. Eu queria dizer que vocês estão livres para, em algum momento ali, a gente vai ter um debate para vocês mandarem perguntas, então, para os nossos panelistas. E a ideia é que seja um bate-papo mesmo, assim, entre nós aqui e entre vocês também. Eu quero já começar com a doutora Paula. Ela vai trazer para a gente uma apresentação, acho que para aterrissar a gente no cenário atual. Doutora Paula. Boa tarde a todos, muito obrigada. Eu queria também agradecer a TM Jobs, a Seller e essa iniciativa da gente ter um encontro aqui para abordar um tema que é muito atual, mas também muito necessário, né? Que é o avanço aí da medicina diagnóstica, agregando mais valor aí ao ecossistema da saúde. E eu preparei para vocês apenas 4 slides, tá? Para não cansar ninguém. É só para a gente começar a ter aí um rumo para o nosso bate-papo, porque a gente está aqui hoje para trocar experiências, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, aqui estamos nós, né? Juntos. Eu queria começar por uma busca que eu fiz aí no pós-pandemia, de todos os meus gurus e mentores da área da saúde, o que a gente vai enfrentar agora, né? O que a pandemia nos modificou. E como que a gente vai conseguir melhorar a expectativa dos nossos clientes, as jornadas do paciente, onde é que a gente vai se apoiar. Então, eu consegui aí resumir em 3 pilares que têm me acompanhado muito aí em toda a minha trajetória profissional, que o que a gente tem que prover hoje é o que a pandemia exigiu da gente. Acesso
A população estava sobrecarregada, ameaçada e precisava de buscar um recurso na medicina diagnóstica para poder saber se estava doente ou não. Então, eu considerei esses 2 anos transformadores para a nossa área, porque a gente conseguiu levar para a população, de forma muito espetacular, eu acho, nesse país continental, uma forma de prover acesso com testes e exames diagnósticos por metodologias que não são novas, mas que elas estavam travadas porque o nosso modelo de saúde brasileiro estava muito centralizador. A outra questão é a questão da segurança. O medo foi imperativo durante esses 2 anos. Então, a gente tinha que prover assistência, diagnóstico e a segurança da informação para que os nossos clientes pudessem confiar naquilo que a gente estava liberando de acesso e eles terem ou a intranquilidade ou a tranquilidade de estarem ou não doentes. Então, nós começamos a protagonizar um papel muito importante de dizer sim ou não. E isso é muito ruim na saúde, né? Porque a saúde, ela não é um preto e branco. A gente tem aí a questão da medicina personalizada, individual, o diagnóstico, ele é de cada um. Então, uma forma que a gente tem de corroborar com a expectativa dos nossos pacientes e clientes é a qualidade. Então, não deu para brincar com qualquer tipo de recurso. Um ultrassom mais ou menos, um exame mais ou menos, a gente tem que continuar navegando no pré-requisito da área da saúde, que é o pilar da qualidade, né? Exame bem feito salva vidas. Exame mal feito ou sem qualidade, ele tem a capacidade de matar, mesmo que seja um exame complementar, né? Seja imagem, seja de laboratório. E isso, gente, é o que nós vamos ter que fazer agora. Aqui acho que na tela não aparece o laser point, mas é o que a gente tem que agora investir é na confiança do nosso setor. O setor de saúde hoje vai passar por desafios muito importantes, né? E como que está a saúde no mundo? Descentralizada. Nós conseguimos descortinar as barreiras da centralização. Então, hoje, gente, nós estamos saindo aí da medicina diagnóstica, dos laboratórios, sejam de imagem, sejam de exames, sejam de anatomia patológica, daquela oferta de exames dentro das unidades intensivas, dos centros de emergência, né, dos prontos atendimentos. A gente está indo agora para um outro ambiente, oferecendo a medicina diagnóstica de qualidade com a oportunidade de nós estarmos não só nos prontos atendimentos, mas também nas clínicas de acesso rápido, de respostas rápidas. E mais ainda, o que nós aprendemos, nós não ficamos obrigados a ficar dentro de casa, então nós temos que levar a saúde para dentro das casas. Então, a descentralização da saúde e o acesso dentro da sua casa, dentro da sua empresa, hoje se tornou imperativo para a nossa caminhada. Então, esses níveis de atenção que a gente tem aqui, os hospitais de alta complexidade continuarão existindo, mas os exames vão ter que chegar lá dentro da complexidade. Então, hoje, cada vez mais as unidades intensivas vão ter que ter exames rápidos, respostas rápidas com metodologias e tecnologias disponíveis no nosso país hoje, que é o Point of Care. Então, essa metodologia não é nada absurdamente, e nem porque tem uma sigla em inglês, que é distante de nós. Não, é uma realidade. Cuidado próximo ao cliente, cuidado próximo ao paciente. Então, as UTIs na atenção terciária vão ter lá uma gasometria, vão ter lá metodologias que vão simplesmente fazer parte da vida do emergencista. Então, com respostas rápidas e tomadas de decisões com segurança. O mesmo vale para a atenção secundária. Ela está sobrecarregada. Nós não podemos mais ter o modelo de bicho de pé tratar em pronto atendimento. Vocês me desculpem que eu sou mineira, né? O bicho de pé. Tem gente indo com doenças simples para dentro da atenção secundária e sobrecarregando o sistema. Então, hoje, gente, o que nós vamos ter que investir muito, que todos os países do mundo estão fazendo, a Europa, Canadá, Estados Unidos, Austrália, nós estamos caminhando agora para a atenção primária. É a nossa maior relevância hoje. Por quê? Vou citar um exemplo da frase da minha bisavó, que meu pai, quando estudava para ser médico, ela falou assim: "Ô, meu neto, não sei por que você estuda tanto, porque a maioria das doenças vêm e vão.
Algumas não tem jeito e outras é o que a medicina vai tratar. Então, na sabedoria dela, né, quando ela não falava nem em percentuais, a gente sabe que a atenção primária hoje, ela faz parte de uma necessidade, grande demanda, porque são as oportunidades que a gente tem de exercer uma medicina diagnóstica que agrega valor tanto na saúde coletiva quanto na saúde individual. E aí a gente tem epidemias e endemias nos dando um banho de terror, né, que a gente teve, para a gente aprender que esse caminho é o mais importante. Tá? E agora, onde é que a gente pode realizar esses exames? Nós estamos nos tornando no ecossistema que a gente está chamando agora de hub de saúde, né? Ou hub da saúde, como vocês queiram. Mas a gente tem aqui atendimento próximo ao local de contato. Nós vamos ter aí, deixa eu passar tudo de uma vez, porque meu tempo também não é tão grande, né? Essa descentralização é para mostrar para vocês que isso tudo já é possível, já está acontecendo, né? Se eu tenho laboratório, posto de coleta, lá tem que ser um hub de saúde e eu tenho que oferecer um atendimento mais amplo e uma maior disponibilidade de exames naquele local. Consultórios. Os consultórios, hoje os médicos, que eu na minha formação médica, não aprendia que eu tinha que levar os exames para dentro do meu laboratório, do meu consultório. Mas a gente tem exemplos de ilustres médicos do nosso Brasil aqui que começaram recebendo aparelhinhos e fazendo alguns exames de hormônio nos seus consultórios. E isso foi distanciado da realidade médica por muitos anos e agora voltou com tudo, né? No local de trabalho, a gente quer ser atendido no local de trabalho. Então, a gente procura um serviço que vá até nós. Os cuidados eletivos e emergenciais, dentro de ambulâncias, nós temos hoje a possibilidade de fazer diagnóstico na emergência. Eu tenho exemplos que eu vou deixar para falar depois no nosso bate-papo, de modelos de point of care, diagnóstico rápido dentro das ambulâncias antes de chegar nos hospitais. Meio Grey's Anatomy, né? Quando eles já sabem o que eles vão receber, porque já foi feito minimamente uma investigação ali e um diagnóstico possível para a gente poder dar um tratamento de melhor qualidade. Testes laboratoriais remotos ou point of care nas salas de cirurgia. Hoje nós temos modelos aqui em São Paulo de anestesistas manejando os exames rápidos dentro de um pré-operatório. Então, isso quer dizer que nosso avanço na medicina diagnóstica vai ser multidisciplinar, vai ser multiprofissional. Nós vamos ter outras especialidades e várias profissões incorporando essa necessidade, né? Em casa, home care, atenção domiciliar. Existe um home care que é o home care da doença. Agora, gente, nós vamos pensar na saúde em casa. O home care da doença é quando o paciente já está acamado, terminal, necessitando de cuidados. Agora nós vamos ter que focar no cliente frágil, no cliente ocupado, naquela working mother, aquela mãe que trabalha desesperada, que ela tem horário e ela precisa de uma assistência em casa. Então, a gente tem que estar atento para isso. Isso são pesquisas que as nossas empresas estão fazendo. A clínica, o laboratório, a nossa clínica de imunização, nós estamos entrevistando pessoas e chegando aí a algumas conclusões, que é o que eu compartilho aqui com vocês, tá? E cada vez mais o ecossistema está ficando não só multidisciplinar, como também entrando em novos ambientes, farmácias e clínicas de especialidade. E depois nós vamos ouvir aqui um exemplo muito bacana sobre isso. Então, gente, para quem, o que nós vamos fazer, quando, aonde e por quê? Eu vou deixar isso para o bate-papo, né? Eu só deixo aí a mania que a gente tem de fazer 5S e 2Hs, né? Para a gente poder entender qual que é o nosso momento. E quem que pode fazer essa mudança cultural? Nós. Mas principalmente nós médicos, né, Henri? Porque a gente tem hoje uma barreira cultural médica que, graças à pandemia, lamento que foi muito triste, mas ela descortinou o acesso à informação dos médicos para entender esse tipo de atuação na medicina diagnóstica agregando valor. Então, o valor do diagnóstico e da informação. Para onde é que nós estamos indo, gente? Perdão. Como é que volta? Ai. Deu um spoiler aqui, né? O valor da informação e do diagnóstico que está levando a gente agora para entender, através de machine learning, inteligência artificial, big data, para onde que nós vamos e com que recurso
tecnológico, nós vamos analisar esses dados para a gente poder seguir um caminho que seja agregando valor ao nosso cliente. Muito obrigada. Doutora Paula, muito obrigada pela sua apresentação. Eu acho que você trouxe aqui, levantou várias bolas para a gente conversar mais no bate-papo. Não vou dar spoiler ali da conversa, eu já vou chamar o doutor Henry para falar, trazer um pouco do ponto de vista e da experiência dele. Doutor Henry. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado a Celler, a Biocenix, por todo o apoio também e pelo convite. Bom, eu sou médico de formação, trabalho na área, tenho consultório, trabalho em alguns hospitais, chefio alguns serviços de residência, enfim. Eu estou imerso nesse ambiente, né, vamos dizer assim, hospitalar e clínico, consultório. A ideia da minha fala com vocês é tentar aproximar um pouco o que a doutora Paula falou da realidade prática, como que isso se reflete, né, e o que a gente, a cada ano que passa, baseado em uma tecnologia e um conhecimento que é muito já disponível mundo afora, o quanto que a gente acaba perdendo em não, vamos dizer assim, dar esse passo adiante, né? E como a doutora Paula falou, cabe a nós essa conduta, vamos dizer assim, essa mudança de paradigma, né? Aqui eu trago para vocês, a minha fala ela vai envolver como pano de fundo a prematuridade, né? A prematuridade é um problema seríssimo no nosso país. Quem vivencia a saúde sabe os custos que isso traz para o sistema de saúde, público ou privado, né? A gente que trabalha nessa área sabe a dificuldade, eventualmente, de um bebê que vai nascer prematuro, de a gente conseguir um local para ele nascer. Só isso já ilustra bem essa dificuldade, né? As UTIs de neonatologia estão extremamente lotadas. Uma incidência de 11% no nosso país, né? É extremamente elevado, se você for pensar nos milhões de bebês que nascem. Então, esse é um problema extremamente sério. E o que eu vou tentar fazer é aproximar esse nosso bate-papo dessas novas ferramentas e como isso poderia, de alguma forma, ajudar, acelerar, otimizar, tomar as nossas decisões mais assertivas. Porque se de uma forma eu posso, numa linguagem bem popular, comer bola em algum diagnóstico, né? Porque esse diagnóstico não está na minha mão, esse exame eu vou ter que encaminhar para fazer, enfim, as coisas se perdem ali. Da mesma forma eu posso, às vezes, diante de um quadro onde eu tenho uma suspeita diagnóstica, uma paciente que vai nascer prematuro ou não, eu não tenho nada para fazer, eu posso acabar deixando esse bebê evoluir para nascimento prematuro, né? E por outro lado, eu posso, diante de uma falta de um exame adequado e eficaz, fazer intervenções desnecessárias. Quantas vezes a gente não vê isso no dia a dia? Aquela paciente que chega com uma sintomatologia, bebê prematuro, e o médico ali eu acho que vai nascer, hein? Baseado em nada, às vezes se interna, a hora que interna, no dia seguinte já fazem outros exames, e de repente, quando você menos espera, esse bebê está nascendo prematuro, sem precisar nascer prematuro, baseado em a gente chama de iatrogenias, né? São condutas médicas, a hora que você põe para dentro do hospital, a chance de dar coisas erradas aumenta muito, né? Então, a nossa ideia hoje, então, é mostrar para vocês como que a gente pode, de alguma forma, otimizar com ferramentas já conhecidas, né? Eu trago para vocês, apenas para curiosidade, né? Quando a gente fala em prematuridade, né, essas pacientes que vão ter bebês que vão nascer prematuros, metade das pacientes possuem algum tipo de fator de risco, que são esses listados acima, né? Então a gente consegue ver diversos exemplos, pacientes abaixo de 15 anos, pacientes que nós chamamos, nome horroroso, né, pacientes idosas, a gente fala acima de 40 anos, são pacientes que têm realmente mais risco, mas é um termo inadequado, a gente sabe. Que mais? Baixa ingesta, ômega 3 hoje em dia é extremamente falado, né? A falta da ingesta, nosso país é um país que não tem ingesta de ômega 3. Para ter uma ingesta adequada, só para vocês terem uma ideia, a gente deveria ingerir peixe 3 vezes na semana. Isso é muito difícil. Então a gente acaba suplementando as pacientes, mas sabemos que na saúde pública isso não existe. Ou seja, é uma grande dificuldade, os bebês acabam nascendo prematuro por conta disso. Entre outras coisas, poderíamos falar bastante coisa. Eu queria citar a hipertensão, a diabetes, que são doenças que fazem a paciente ter um parto prematuro, mas para essas a gente acaba tendo condutas baseadas nessas doenças. Não queria focar nelas, eu queria focar no outro lado que a gente chama de prematuridade chamada espontânea. E aqui a gente vai ler pacientes que têm a presença de uma alteração no colo do útero, por exemplo, que facilita, né, um encurtamento do colo, facilitando um parto prematuro, a gente tem como saber isso hoje em dia. Pacientes que têm a ruptura das membranas, é quando as bolsas se rompem. Nós temos hoje em dia como já diagnosticar, e aí a gente tem algumas ferramentas, algumas soluções muito boas, né? E na ausência dessas soluções, problemas, iatrogenias e uma série de outras coisas, né?
E o que eu queria focar mais seria nessa paciente que se apresenta realmente para a gente lá no nosso consultório, ou no nosso hospital, no nosso local de atendimento, ambulatório. São pacientes que se apresentam muitas vezes com uma suspeita de trabalho de parto prematuro. O que a gente inclui nisso? Pacientes que têm dor na barriga, né? Imaginem quantas grávidas, olha que coisa muito difícil de acontecer, quantas grávidas vão com dor na barriga, minha barriga está doendo, né? Extremamente comum, sintomas mais comuns. A maioria delas, e por ser comum isso, elas acabam sendo liberadas muitas vezes em pronto-socorro, não é nada, vai para casa, se piorar você volta, se piorar você volta, se piorar você volta. Quando ela volta, ela chega numa situação mais, vamos dizer assim, mais tardia, onde quando ela pensa em ir de novo, ela falou, já fui 3 vezes, ele mandou eu para casa, agora eu vou esperar um pouco mais. A hora que ela vai, pronto, bebê prematuro, não dá mais tempo de fazer nada, não dá mais para inibir, não dá para nada. Ou seja, se a gente perdeu um ótimo momento de pegar naquelas pacientes todas que se apresentam com uma suspeita, quais realmente vão ter um parto prematuro e quais não, né? Nossa, seria mágico se eu tivesse algo que me entregasse isso, né? Pois é isso que a gente está falando aqui. Soluções que há anos existem em todo o planeta e no Brasil, como tudo, né? Parece que as coisas demoram um pouco mais, quebrar alguns paradigmas na área médica, né? Fazer o pessoal entender que esse exame tem que estar no nosso consultório. No meu já está, por exemplo. Mas é raro, o pessoal chega lá, ou manda para pronto-socorro, ou fala para o paciente que não é nada e fica por isso. Então essa mágica já existe, a gente tem feito algumas palestras para os colegas, para eles entenderem. A gente pode discutir depois, mas só para vocês entenderem que realmente já tem algo a ser feito e me entregar um pouco mais de qualidade e assertividade, né? Aqui existem alguns exames que a gente chama de predição, e o que a gente vai falar, as soluções, né? Existem várias no mercado, e a gente tem também a parte ultrassonográfica, mas de todas elas, realmente, a detecção de produtos que existem apenas no líquido amniótico ali do bebê, essa detecção aparentemente é o mais fidedigno, né? Quer dizer, não é para ter isso na vagina da paciente que está com dor. Se tem, é porque ela tem uma chance muito alta de ter um desfecho adverso como prematuridade. Então, o que a gente está falando é isso, soluções que existem, na prática clínica não se faz, não sabemos por que não faz, interrogação, e é isso que a gente está aqui para debater, tentar entender, acelerar um pouco essas mudanças para o bem das pacientes e do sistema de saúde como um todo. Obrigada, doutor Henry. A gente tem um longo caminho aqui, acho que é uma longa conversa mesmo para entender esse cenário. Agora a gente vai ouvir um pouco a Inanna para trazer um pouco uma experiência internacional, né, Inanna? É isso. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Inanna Pinheiro. Eu moro e trabalho na França para uma empresa que se chama Biocinex e nós somos especializados em testes de diagnóstico rápido e point of care. Então, hoje eu queria dar um exemplo de como esses testes já foram incorporados na rotina na França. A gente sabe hoje em dia, né, que 70% das decisões médicas são baseadas num resultado de um teste diagnóstico. Mas o problema hoje, que nem a doutora Paula falou, é que quase todos esses testes são feitos no laboratório. Mas tem muitos exemplos onde a gente precisa de um resultado rápido, fiável, né? Para tomar uma decisão médica, uma decisão clínica no momento preciso, né? Porque tem umas emergências, que nem a prematuridade, onde a gente não pode esperar 1, 2, 3, 4, 5 horas para o resultado que volta do laboratório. E a gente já viu, né, que como foi importante dar acesso a esses testes durante a pandemia. Mas tem áreas da medicina onde esses testes existem, que nem a saúde da mulher, mas não são utilizados hoje em rotina. Eu quero dar o exemplo da França, porque a França já incorporou esses testes na rotina. Só para vocês explicar um pouquinho o sistema de saúde na França. Hoje em dia é um sistema que é 100% público e acessível a todos. Mas, que nem no Brasil, a maioria dos testes de diagnósticos são feitos no laboratório. Então, realmente, a pandemia ajudou bastante a quebrar esses paradigmas e dar acesso a esses testes fora do laboratório, nos gabinetes médicos, nas farmácias, etc. Outra coisa que é bem importante é que, bem que a França é um país que é muito menor que o Brasil, ainda tem 12% da população que mora num deserto médico, ou seja, 7 milhões de pessoas. Então, tem bastante pessoas na França que não têm acesso a um hospital ou a um médico.
e eles classificaram esses desertos médicos como uma região onde tem menos de 50 médicos por 100 mil habitantes. Então, a prematuridade também é um sujeito que é muito importante na França. Na França, um bebê nasce prematuro cada 8 minutos, ou seja, 60 mil bebês cada ano. E esse número está crescendo, né? Por as razões que o Dr. Henry falou. O fato que hoje tem mais gravidez para fecundação in vitro, as mulheres também estão escolhendo de dar luz muito mais tarde na vida, e tudo isso tem um impacto, né, nos números de prematuridades que são aumentando em cada ano. Então, o governo francês pegou todas essas informações, o fato que tem deserto médico, o fato que a prematuridade está crescendo, e olharam para fazer o que a gente pode fazer, né? Quais são as ferramentas que existem para melhorar a situação. E eles olharam esses testes de diagnóstico rápidos que existem, faz 20 anos que eles existem, mas não estavam sendo utilizados. Então, em 2016, o governo francês publicou uma lista, para a primeira vez, de 10 testes de diagnósticos rápidos que são 100% reembolsados pela saúde pública e que podem ser feitos pela primeira vez fora do laboratório. Ou seja, nos gabinetes médicos, nas farmácias, por exemplo. E isso foi realmente uma revolução. Porque foi a primeira vez, na verdade, que esses testes saíram do laboratório. E os testes de ruptura de membrana, de predição de parto pretermo, foram incluídos nessa lista. E então, de um dia a outro, todo mundo tinha acesso a esses testes de diagnóstico. E a estratégia foi o seguinte: na França, as maternidades são divididas em 3 níveis. Maternidade de nível 1 só tem as mulheres sem problema. Aí, com a crítica com as outras categorias e o nível de criticidade aumenta e tem que ir para uma maternidade de um outro nível. Eu acho que eu tinha um slide, mas ele sumiu hoje para explicar isso. Ah, estava aqui. Perfeito. Então, a classificação das maternidades são aqui. Maternidade tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, hoje em dia, esses testes são utilizados bastante nas maternidades de tipo 1. E se tem uma dúvida, a mamãe e a mulher é mandada para uma maternidade tipo 2 ou tipo 3, que normalmente é muito mais longe, para garantir que ela vai dar luz numa situação que é adaptado, né, a seu estado. A outra coisa é que esses testes são utilizados nos gabinetes médicos. Então, a mamãe chega com dor, pode fazer um teste. E também nos sítios de emergência, por exemplo, pode ser feito numa ambulância, que nem você falou, para realmente garantir que a mamãe está na situação mais adaptável, né, para dar luz. Então, isso foi em 2016 e agora a gente está vendo já o benefício, né, dessa lei, porque o número dos bebês que são a mortalidade infantil, desculpa, está diminuindo de ano em ano. Então, realmente, essas ferramentas são bem útil e também são uma solução que não custa muito caro. É muito menos caro fazer um teste de diagnóstico rápido que de pagar o transporte para uma mamãe que não precisa ir para uma maternidade de nível 3, por exemplo. Eu acho realmente que o COVID vai ajudar quebrar essas paradigmas e dar acesso a esses testes que são muito importantes, não somente para a saúde das mamães e dos bebês, nesse exemplo que eu dei hoje, mas tem várias áreas da medicina que podem beneficiar, né, desses testes e acesso a esses testes.
E, Nana, obrigada pela sua apresentação. Eu acho que você desenhou um cenário aqui para a gente que é um pouco ou talvez muito distante do que a gente tem aqui no Brasil, né? E eu acho que para começar a nossa conversa, eu queria trazer esse tópico, né? Doutora Paula, eu vou puxar para a doutora Paula primeiro, talvez, depois vocês comentam, mas esse case que a Nana contou da França, e esse acesso e esse impacto que já foi mensurado, inclusive, né? Que é desde 2016 até agora. O quão isso está longe da nossa realidade aqui no Brasil? Olha, eu diria que foi encurtada essa distância pela pressão do empoderamento, não só dos clientes que têm acesso hoje às informações, como dos próprios profissionais médicos, porque o nosso sistema de remuneração, o nosso sistema de saúde, a gente tem aí o SUS, que eu considero um modelo excelente, mas a gente tem um problema sério de gestão, porque nós poderíamos até exportar a nossa qualidade do SUS para países socializados como a França, mas nós somos gigantes, né? A França cabe dentro de Minas Gerais e a gente tem um país continental com, vamos dizer, 60% utilizando o sistema SUS, e a saúde suplementar, ela tem um modelo muito lento de entendimento das novas tecnologias. Então, a gente é muito aprisionado com essa lentidão. Se a gente pensar que uma saúde suplementar, enquanto eu presidi a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, eu assisti um absurdo, que é a gente desenha uma inclusão de novos métodos laboratoriais ou novos testes nos anos pares e a aprovação da saúde suplementar é nos anos ímpares. Onde você viu isso? Você já está criando 2 anos de delonga. Então, isso não vai ser possível mais. Então, o que a gente tem de benefício com a pandemia é uma pressão muito forte que virá agora para os pagadores, para os sistemas de remuneração, para que a gente possa socializar e viabilizar tanto no SUS quanto na saúde suplementar, porque nós temos aí uma heterogeneidade muito grande no nosso Brasil, né? Mas a pressão, ela virá muito mais do paciente final. A internet abriu, né, gente? Nós não estamos falando de metodologias novas, nós não estamos falando de drone, a gente não está falando de ir a Marte, né? Nós estamos falando de um mercado que nos Estados Unidos, diagnóstico rápido, faz parte de 25,3% do diagnóstico in vitro. O Brasil, antes da pandemia, era 1% e foi para 8% por causa do teste de Covid rápido, que a gente conseguiu fazer, né? Os testes de antígeno, os testes moleculares rápidos, os testes de anticorpos. Aí a população foi revelada a possibilidade, nossa, eu vou sair daqui sabendo se eu estou doente ou se eu não estou. Então, nada disso é pago pelo sistema, nem público nem privado no nosso país. E aí essa conta vem para nós. Então, nós temos um problemão, né, Natália, que é essa... Nós temos que encurtar esse tempo e a pressão virá maior do cliente empoderado hoje, que é mais sabido, né? O acesso à informação, desde que essa informação seja segura, porque aquele slide que eu coloquei ali, o Dr. Google, são nós médicos em consultórios, né? A gente tem que se preparar, porque o que vem de pergunta para a gente, né? Esses testes da prematuridade, por exemplo, já deve chegar cliente para você, falou, eu li, eu vi, no meu grupo de mães, no meu grupo de amigas, eu quero saber o que é isso. Então, é muito bom isso, que venha da população. Então, a gente costuma dizer que tem uma frase, se não vem pelo amor, vem pela dor. Então, nós vamos ser agora exigidos, a classe médica, o ecossistema da saúde, a andar um pouquinho mais rápido, né? Que o segundo problema é o sistema regulatório, que é o outro problema, mas depois a gente fala dele. A gente vai falar, antes de eu passar a palavra para o Dr. Henry, eu só queria avisar todo mundo que está assistindo que a gente está com o QR Code na tela. Então é só apontar para mandar as perguntas para os nossos panelistas, eu vou receber aqui e mandar. Dr. Henry, vamos entender a sua perspectiva, eu acho que, e contar um pouco da saúde da mulher mesmo, né? O que acontece no consultório? Quem vai no seu consultório tem acesso a esse tipo de teste, mas e quem não vai? Bom, eu queria só complementar o que a Paula falou e puxar um pouquinho para o lado, então, da obstetrícia e da ginecologia, né? Essa questão da demora, eu entendo também que tem muito é um padrão brasileiro, talvez em outros locais, de não
fazer os estudos de custo-efetividade, né? Os europeus são melhores que a gente, os americanos, são melhores em várias coisas, mas nisso aí eles são mais inteligentes, né? Eles querem economizar dinheiro, eles não querem gastar. Então o que ele faz? Eles fazem eles fazem estudos de custo-efetividade, né? Eles aplicam uma ferramenta nova que eu vou pagar, eu pago para isso. Quanto que isso vai me economizar se nascer um prematuro que eu já estou prevendo, se eu preparei esse bebê para nascer num serviço mais adequado, ele não vai ficar sofrendo um risco de morrer num serviço porque não tem UTI, então ele já foi transferido. Eu já fiz um remedinho para melhorar o pulmão desse bebê para nascer, porque o exame já me mostrou que ia nascer daqui 1 ou 2 semanas, quer dizer, eles já entenderam isso. Então, você aplica uma ferramenta que vai economizar milhões para você. O brasileiro, não sei por que não ocorre isso. Em várias coisas não ocorre isso, né? Falando em prematuridade, a gente tem uma medicação que é a progesterona, né? Que já está confirmada a sua proteção para parto prematuro em mulheres que têm o colo curto no ultrassom, né? Ele protege mais de 40%, né? Você acredita que a rede básica não tem ainda esse remédio? É uma coisa inacreditável, né? Quer dizer, é só você fazer a conta. Os americanos, os europeus já fizeram isso, né? Dá isso aqui para eles e vê quanto que economiza. Mas não acontece. Então a gente não sabe entender essa gestão, o que acontece. Fato é que isso vai ocorrer, é questão de tempo, né? Essas ferramentas de um lado ou de outro, pela dor que seja, vai entrar, é óbvio, né? Chegar uma hora que os médicos vão ser selecionados por aqueles que sabem fazer algo que entrega um benefício maior e outros que não, né? Então em algum momento vai entrar. Nosso esforço aqui não é para implantar, vamos dizer, isso tem que entrar, vai entrar. A nossa questão é tem que entrar mais rápido. E quantas décadas nós vamos ainda fazer uma assistência precária, né, sem assertividade nas coisas, né? Quanto tempo vai demorar isso? Essa é a nossa briga, né? E aí a questão do meu consultório, né? Eu tenho isso no consultório por uma questão de estar trabalhando com a Celer, ter essa proximidade, esse conhecimento. Isso antes não era tão simples, embora eu já dou aula há muito tempo, nos congressos a gente fala muito disso, mas as soluções não estavam na nossa mão, elas estavam lá no laboratório. Então a gente tinha que usar ainda prescrevendo para fazer. O que dificulta muito. A ideia dos testes rápidos é ele estar na minha mão e não lá no laboratório, né? Então, com isso, com essa parceria com a Celer, enfim, ficou muito mais fácil essa disponibilização, as coisas chegaram, eu tenho no consultório, realmente eu tenho, né? E nos hospitais que cercam lá na minha cidade, todos já têm também. A gente conseguiu contaminar de uma forma boa de falar essa palavra, né? Quer dizer, todos entenderam e estão usando, né? Então, a paciente que vai lá, existem 2 saídas para um caso como esse, né? A paciente que vai no meu consultório com dor, e eu examino, e ela está com o colo fechado, mas ela tem dor, ela fala que está contraindo a barriga, às vezes até na consulta eu vejo a contração. Isso pode ser normal realmente, e a maioria das vezes é, mas pode não ser, né? Eu aplico no consultório, eu tranquilizo ela e me tranquilizo, né? Porque eu sei que eu não vou ter uma surpresa aqui, né? Se eu não tivesse isso no consultório, algum médico que não tenha, provavelmente ele vai falar para ela, não é nada, fica tranquilo, toma Buscopan e me liga se piorar. É isso que vai fazer. Ou talvez um mais preocupado falar, vai lá no tal hospital, ver se o médico te examina lá e quem sabe tem um exame lá para fazer. Quer dizer, terceiriza a coisa, né? Então, não soluciona, da mesma forma que você joga ela na mão, às vezes, de um médico que nem sabe que isso aqui existe, né? Então, assim, ter na mão é oferecer realmente algo melhor para o paciente e para a gente, né? Eu queria só complementar mais uma coisinha, se eu tiver um segundinho, que a Inanna falou, eu queria trazer para a nossa realidade essa questão das escalas, né, do escalonamento de hospitais. Aqui também funciona assim, a gente tem os serviços primários, secundários e terciários, né? Esses bebês que têm um risco de nascer prematuro, por exemplo, que é uma das ferramentas que a gente tem de teste rápido, esses bebês precisam nascer em serviços de alta complexidade. Primeiro porque tem que ter UTI neonatal, segundo porque tem que ter os especialistas cardiologistas neonatais, neurologistas, porque esses prematuros exigem uma série de cuidados, né? Tem que ter obstetras especialistas, tem que ter hospitais que não faltam nada, enfim. Se a gente tem uma paciente que se apresenta num posto de saúde, por exemplo, ou no meu consultório, e ela tem um teste desse negativo, ela está com 30 semanas, vamos dizer, né, 6, 7 meses, ela tem um teste negativo, eu estou tranquilo, eu não vou fazer ela sair da cidade, etc. Eu vou deixar ela bem tranquila. Se eu tenho, por outro lado, um teste positivo numa paciente como essa, eu já vou tentar, de alguma forma, viabilizar o nascimento dela em algum outro local. Não que eu vou internar na hora, mas eu vou ficar muito ligado nessa primeira e segunda semana, porque qualquer dor maior, ela já vai ser avaliada e, de preferência, eu vou avaliá-la num serviço onde examinei e precisou, já estou internando, já estou fazendo remédio para o pulmão do bebê, estou inibindo um parto, né? A gente consegue segurar os bebês, mas até 4 centímetros, geralmente, de dilatação. 5 para cima,
muito difícil você conseguir inibir um parto. Então, existe tempo nisso daí. Então, não é uma coisa tanto faz. Se eu perco o time, esse bebê nasce prematuro, aumenta a chance de ter doença neurológica, paralisia cerebral, complicações gravíssimas para a vida dele. Quer dizer, tem tempo as coisas, né? Então, acho que isso é importante ressaltar. Meu complemento é só pegando um gancho que vocês estão vendo que a prematuridade não tem dúvida, né? A importância dessa nova metodologia. E vamos fazer uma analogia aqui com infarto agudo do miocárdio. Esses estudos de custo-efetividade aí que o Henrique comentou, vocês sabiam que tem um teste que chama troponina, que ele, se feito lá no pronto atendimento, onde é que a dor torácica está, ou até com o serviço de urgência chegando em casa para acudir alguém, é um marcador de uma lesão miocárdica. Se a gente fizer essa troponina e você intervir brevemente, você não tem a extensão da lesão e você tem uma recuperação pós-infarto muito mais tranquila. Então, isso é um teste rápido. Sabe quais foram os agentes transformadores dos hospitais que ficavam com essa premissa de fazer no laboratório? Aí eles colocavam lá a enfermagem para atender o cliente, corre lá no laboratório para o laboratório fazer, e o laboratório, nas metodologias convencionais, demoraria 40 minutos. Gente, 40 minutos para lesar um miocárdio é muito tempo e o estrago é grande. Então, as troponinas começaram a chegar nos pronto atendimentos. Aqueles testes qualitativos. Aí todo mundo assim, mas ele é qualitativo. Depois eu faço a quantificação, mas pelo menos eu separo o joio do trigo, eu separo o mal do bem, né? E esses testes, eles já existem desde 2002. E a gente tem só 40% dos hospitais utilizando ele na forma como ele deve ser usado, para que as decisões médicas, de 70% das decisões médicas vão se fundamentar naquele exame, possa salvar vidas e diminuir a lesão do músculo cardíaco daquele indivíduo que está infartando, né? Então, leve esse teste para a ambulância, leve esse teste para até os consultórios de cardiologia. Não acho muito que as pessoas com dor torácica vão para os consultórios, mas seguramente vão para pronto atendimento, né? E aí, do pronto atendimento, já é alguém que está sendo removido de casa com uma dor e aquela trajetória toda. Imagina São Paulo hoje, depois do hospitalar hoje, nós vamos demorar 2 horas para chegar onde a gente quer, né? Imagina eu infartar aqui no hospitalar. Eu quero uma troponina. Mas nem fala disso, Não, doutora. brincadeira. Né? Mas a importância do diagnóstico rápido, na metodologia certa, para cair nas mãos certas, para tomar a decisão certa e salvar vidas, né? Salvar vidas como um bebezinho que quer nascer e está aí dando sinais de pressa, né? E tem aí um recurso. Mas eu acho que essa questão de velocidade ao acesso a esses testes é uma questão de comunicação e vontade. Por que essas duas coisas? Eu acho que hoje a gente vê bastante que os laboratórios não querem que esses testes saiam do controle deles, né? Porque é o trabalho deles, eles fazem só isso. Então, realmente, eles têm eles são muito importantes, né? No sistema de saúde, mas eles querem guardar o controle. E também, eu acho que o que é importante é ter uma conversa entre os médicos, entre o laboratório e falando realmente do paciente, que nem você falou. Qual é o que o paciente precisa para a melhorar a saúde, né? E se essa discussão fica centralizado no paciente, obrigatoriamente todo mundo vai falar que sim, tem que pôr a troponina em todos os sítios de emergência, tem que pôr os testes de ruptura de membrana em todas as maternidades, porque não tem dúvida, quando a gente fala do paciente, não tem dúvida que esses testes têm um real valor. Mas o que é difícil é pôr todos esses atores numa mesa e falaram, ok, vamos juntos perguntar ao SUS de reembolsar esses testes. Vamos juntos pedir o dinheiro que a gente precisa para poder implementar esses testes. E se ficar uma guerra entre os médicos e o laboratório, porque um não quer perder o controle, demora muito, né, esse processo de acesso. Eu acho que pegando esse gancho do que a Inanna está falando, né, de que
para de fato ter essa transformação e esse acesso, né, de todas essas possibilidades que já estão aí, que não são de hoje, né, que não são tecnologias novíssimas ou talvez caríssimas, né, que às vezes a gente fica com essa restrição. Tem uma pergunta pro Dr. Henry que eu acho que entra nesse contexto, assim, pensando de quem vai ter que sentar à mesa, né? Quem senta à mesa para discutir, então, são os laboratórios, são os hospitais, são os sistemas de saúde, quem faz política pública. E a pergunta é muito de por que acontece essa resistência dos médicos, doutor Henry? A pergunta é assim, por que no Brasil existe a resistência do médico em fazer esses exames no consultório? É falta de conhecimento ou tem uma desconfiança em relação aos testes rápidos? Eu tenho certeza que não é desconfiança, né? Porque basta ler qualquer artigo, isso é bem, para a gente é rotina na medicina, a gente tem que ler os artigos de quando em quando, os congressos, todos falam a mesma coisa, né? Não tem nenhum que bote em xeque esses exames, né? Eles são eficazes. Eu acho que o que impede esse uso é o desconhecimento, é o fato de sair da inércia, né? Tá lá fazendo a mesma coisa há anos, poxa vida, e não quer, às vezes, mudar aquilo ali. Então falta um pouco de ter essa percepção de que o mundo anda, as coisas vão mudando, né? E tem que se modificar um pouco a sua forma de assistir as pacientes, né? Então eu acho que é por aí. Então, tanto é isso que quando a gente tem feito algumas imersões aí com médicos e tal, ao final das aulas, das palestras, o interesse é muito grande, né? Como se fosse algo novo, quando a gente fala, nossa senhora, por que você não me falou isso antes, né? Ué, por que você não foi você ler antes disso, né? Mas na hora que você fala isso, o pessoal se anima e no dia seguinte, com certeza, já está na prática fazendo. Então, eu acho que esbarra nisso daí, nessa dificuldade de atualização. Eu vou falar aqui representando os laboratórios, né? Pela área que eu atuo como patologista clínica. Eu assisti, sim. Eu levantei essa bandeira do diagnóstico rápido na minha trajetória profissional. Comecei a estudar em 2002 e em 2012 eu me tornei uma militante, vamos dizer assim, né? De levar essa importância para os meus colegas de laboratório. Assisti todas as possibilidades, os contrapontos, né, que vocês possam imaginar. A primeira delas foi falar assim, é muito caro. Caro quanto? Depois, não, nós vamos tirar a demanda do laboratório. Aí aquele cerceamento profissional. Falei, não, vamos deixar no laboratório que eu ganho mais dinheiro aqui. Depois, a terceira não tem qualidade. Isso não tem ensaio de proficiência, não tem controle interno. Aí, gente, a briga foi mais ou menos de uns 3 anos para discutir se aquela tirinha do controle, que vocês agora sabem, todo mundo sabe o que é antígeno, sabe que tem uma linhazinha C e tem uma linhazinha, se aparecerem duas, que é igual o teste de gravidez, né? 2 é positivo, uma só é o controle. Aquilo não é um controle, aquilo ali é um teste de viabilidade do método. Ele aconteceu, a reação ocorreu. Mas controle interno é uma outra característica que a gente tem que trabalhar em laboratório e que ela reivindica investimentos, né? Então, aí o terceiro ponto era, não, eles jamais vão investir em qualidade, porque é tudo tão apressado que vai ficar mal feito. Então, gente, vocês não queiram saber, a trajetória é longa e nós estamos aqui hoje em 10 anos depois dessa militância minha aí, né, de 2012 para cá. Eu informo a vocês que nós temos hoje uma consolidação de laboratórios. Então, nós temos aí ainda essa centralização possível. Mas nós temos hoje uma corrente a favor do diagnóstico rápido. E eu posso compartilhar com vocês que em 2018 isso se tornou muito mais possível. E aí veio esse danadinho desse vírus e agora acelerou. Então, esses players já estão sentando juntos, os emergencistas, os obstetras, aquelas pessoas que cuidam daquela assistência que precisa de ter mais celeridade, né? Aproveitando que a Celer está aqui nos convidando, Celer de aceleração, de celeridade, né? A gente está, sim, agora, em momento único, mágico, importantíssimo, de começarmos agora a acelerar e essa conversa ficar mais efetiva, né? E a gente vai chegar lá. É muito importante. Então, é um momento muito oportuno.
impressionante como a gente vive num cenário tão polarizado que existe contra ou a favor testes, né? Não faz sentido, tem que ser contra ou a favor a evidência, né? Agora, Inanna, acho que o doutor Henry trouxe, a doutora Paula trouxe também muito essa questão, essa barreira cultural ali para a adoção, né? Barreira cultural, e você trouxe também a questão da reserva de mercado. Como que é isso na França? Como é esse contexto? Tem essa barreira também entre os médicos para a adoção desses testes? Ainda tem essa barreira ainda existe na França. E, na verdade, a França é um dos países da Europa que ainda tem bastante trabalho para fazer no point of care. Se a gente olha para a Suíça ou para a Alemanha, faz anos que o point of care existe, faz anos que todo mundo pode fazer teste fora do laboratório e trabalha muito bem assim. A França, o mercado é quase similar com o Brasil, né? Ainda tem uma resistência, ainda estão fechados. As coisas estão abrindo. A gente viu que em 2016 já fez um primeiro passo com uma lista de 10 testes que podem ser realizados fora do laboratório, mas 10 testes não é suficiente. E a troponina, por exemplo, não está sobre a lista. Então, tem ainda bastante trabalho para fazer. O COVID pôs essa conversa realmente no centro das discussões com o governo, né? Porque no final do dia, como é um sistema de saúde que é público, é o governo que vai ter que signar uma lei para sair esses testes do laboratório. Mas o trabalho, que nem aqui no Brasil, ainda é difícil. A gente já fez uns passos, mas não estamos numa situação ótima, né? Ainda tem bastante trabalho para fazer. E a barreira regulatória, né? Para você entrar com um teste novo no Brasil, você pode compartilhar aí com a gente, né? É uma sofrência, né? Isso. É 6 meses de trabalho. 6 meses de trabalho. Estou vendo a minha colega que trabalha com a célula é difícil. O que poderia ser uma coisa boa. A gente quer, sim, produtos de qualidade, que passem por um crivo Mas técnico. traduz para a gente, doutora Paula, barreira regulatória no sentido de demorar para conseguir autorização, é isso? Nós temos aí uma agência nacional de vigilância sanitária que deveria ser um órgão completamente isento. E tenta ser, mas nós temos também uma influência política para que, por exemplo, haja uma agenda regulatória com uma programação para 2022 e se algo mais urgente entrar, a gente vai ter que esperar 23. Então, por isso que a Covid deu uma modificada nisso, agitou a agência. A agência agora ela não tem mais aquela agenda rígida. Nós temos a agenda regulatória, vamos dizer, planejada e temos a possibilidade de inserções em casos emergenciais. Essa é a primeira coisa. A Anvisa, ela está mudando. Antes ela era apenas declaratória. Você chegava e falava assim, olha, eu tenho um teste, ele é bom e ele é assim. Agora não, agora as exigências técnicas estão muito mais rigorosas. Isso é bom, isso é ruim. Isso é ótimo, gente, mas ela não pode ser um atrapalhador para que o tempo, a temporalidade aumente muito. Então, ela tem que ter institutos de controle de qualidade acessórios, não é a área dela fazer o teste de qualidade, a área dela é de regular, né? Então, assim, eu gosto muito de lei. Eu acho que quanto mais regulado o país, melhor ele funciona. Mas nós temos um problema muito cultural no Brasil, né? Aquela lei para ninguém cumprir. Então, assim, ainda tem mais essa que a França tem também, eu acho que todos os países têm, né? Nós somos anárquicos, né? O ser humano, ele gosta muito de uma bagunça. E o brasileiro mais. Então, eu acho que a Anvisa está amadurecendo, né? É uma agência que agora está completando aí, daqui a pouquinho, seus 30 anos. E ela está ficando mais técnica, mais isenta e menos influenciada por questões políticas. Porque o que nós estamos falando aqui não deveria ser politizado como a vacina de Covid foi, né, gente? É um exemplo recente que a gente tem aí, né? Então, entusiasmada e otimista como sou, né? Eu acho que os problemas são muitos. Regulatórios nem se fala, mas parece que a gente está entrando agora num rumo mais propositivo, mais favorável, para que a gente consiga alcançar modelos assim bem representados lá fora, que podem ser aplicáveis ao Brasil. Eu sempre gosto de enfatizar que nós temos 3 programas
que a gente é exemplo para o mundo. É o Programa Nacional de Imunizações. Vocês viram que depois que apareceu vacina no PNI, olha que show que nós demos. 460 milhões de doses aplicadas em nós brasileiros, né? Então, nós conseguimos dar uma revertida na pandemia e isso foi a vacina. Esse programa, eu estou morrendo de medo agora porque tem um doido interino lá, não pode macular esse programa, que ele é ótimo. Exonerar a mulher no meio da politicagem aí da Covid. E é um programa excepcional de promoção da saúde. O segundo melhor programa, exame de sangue. Hoje, receber uma transfusão de sangue é seguro. Por quê? Nós temos, inclusive no portfólio de exames das agências transfusionais, vários testes rápidos, vários. Né? A gente faz HIV rápido, a gente faz hepatite C rápido. Então, assim, as agências de transfusão e os hemocentros hoje contam muito com o diagnóstico rápido para poder transfundir uma bolsa com mais segurança. Então, hoje, ser transfundido no Brasil é muito seguro. E isso também se deveu a programas que o Ministério da Saúde desenvolveu com o controle de qualidade e usando aí as metodologias rápidas, né, para poder nos ajudar. E o terceiro, e também importantemente o usuário dos testes rápidos, é o IST-AIDS, que é o Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Esse programa, gente, ele é todo fundamentado no acesso e na testagem rápida. Então, não fica incoerente? O Ministério dá tantos exemplos positivos e a gente está aqui nessa capenguice, né? Nessa lentidão. Então, assim, por isso que eu não perco meu entusiasmo, porque a gente tem modelos bem-sucedidos, mas vamos lembrar, o Brasil é muito grande. O Brasil. Então, nossos modelos, a gente adora copiar a França, adora copiar a Inglaterra, mas a gente tem que ver os modelos que funcionam na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos, que são países de dimensões mais semelhantes, para a gente poder sonhar em comparar a gente com a África quando a África tiver acesso, porque lá não tem, né? Tá? Acho que eu encerro por aqui, que eu estou falando demais. Não precisa encerrar, não. Ainda tem bastante pergunta. Tem uma pergunta que a gente recebeu aqui da audiência, eu vou direcioná-la antes para o doutor Henry, e aí depois talvez a doutora Paula pode comentar, que é a seguinte: quais são os desafios para realizar esses testes em consultório médico? Eu acho que explicar mesmo do ponto de vista prático, né? É difícil realizar esse tipo de teste em consultório? Não, pelo contrário. É um teste extremamente fácil. É uma leitura em 10 minutos aproximadamente. A coleta é extremamente simples, é um exame habitual que a gente faz em consultório, que é um exame especular, né? É super tranquilo, não tem nenhum tipo de dificuldade, né? Eu acho que a dificuldade maior é do conhecimento, uma vez conhecendo a facilitação das empresas, né? Para que chegue isso na mão do médico, né? Então essa logística também acho que é um desafio aí a ser avançado, a ser enfrentado. E a partir daí acho que a coisa fica automática. Mais uma questão, são questões, na minha opinião, muito simples de serem resolvidas. Não né? demanda um treinamento, assim? Não demanda um treinamento e até se fosse necessário, nos próprios produtos vem já explicando como é que faz, né? Lembrando que esses produtos, a gente estava falando da Anvisa, dessa dificuldade, esses produtos, no meu caso, né, são produtos já aprovados há muitos anos, né? Então essa dificuldade não está passando mais pela Anvisa, nesse caso nosso, nesses produtos para obstetrícia, né? A gente está falando de coisas já disponíveis que por algum motivo ainda não chegou, mas vai chegar, é questão de tempo, né? Mas é super fácil, super simples. E também eu acho que é a responsabilidade da indústria, né, das empresas, para formar os utilizadores. E você falou, tudo é bem fácil, mas a gente está lá também para formar, para garantir que os gestos são bem feitos e que o resultado é fiável. E tem que ser fácil e tem que estar nas mãos certas, né? Os testes têm que estar chegando para aqueles que vão tomar decisões e importantes também. Chegou mais uma questão aqui, que é a seguinte: no Brasil, muitas vezes a farmácia faz o papel das UPAs, já vende testes rápidos como os de Covid. Qual que é o maior entrave para a farmácia oferecer outros testes além da Covid? Normalmente, os testes rápidos são de fácil execução. Por que não pode ampliar a oferta de testes para as pessoas terem maior acesso à saúde? Essa pergunta tinha que vir para mim mesmo, né? Gente, eu tenho um case pessoal de ter tido um encontro com profissionais de redes de farmácias do meu município
que me fizeram uma seguinte pergunta que eu não sabia que agora, recentemente, o Jeff Bezos tinha emprestado essa fala do meu contexto lá. Eu fui perguntado por um presidente de uma rede de drogarias por que eu não podia vacinar dentro de farmácia e por que eu não podia fazer teste rápido em farmácia. E eu, mais jovem do que sou hoje, fui muito enfática em falar assim, não, a lei não permite. Aí ele me perguntou, qual lei? Aí, vamos estudar essa lei? E aí, gente, do mesmo jeito que eu gosto de lei, a gente tem um problema muito sério de redação das legislações no Brasil. Elas são ambíguas. E, às vezes, você tem uma mesma determinação para uma mesma área do setor de saúde que se conflitam. E farmácia, que no século passado era um ambiente quase que um mini consultório, que era feito até por práticos às vezes, mas por farmacêuticos também, já serviu muito a nossa atenção primária e depois ela foi proibida por causa de alguns incidentes e acidentes de percurso aí, como, por exemplo, não sei se vocês vão se lembrar, aquela água contaminada de Caruaru, onde é que a gente teve um serviço de hemodiálise que várias pessoas foram a óbito. Então, aí foram para cima dos farmacêuticos, porque não estavam cuidando da água da hemodiálise. Então, os farmacêuticos foram impedidos de continuar prestando uma assistência nos ambientes das farmácias. E isso em 2009 foi muito marcante, assim, né? E de lá para cá, nós ficamos com um excesso de burocracia nas farmácias e com a responsabilidade do farmacêutico, ao invés de ser assistencial, ele ficou meio que um burocrata. E aí isso começou a reverter em 2013, quando a gente teve uma lei ministerial, uma portaria, que devolveu ao farmacêutico a possibilidade de voltar a prestar um serviço assistencial. Então, isso, na cronologia do sistema regulatório, foi muito importante para a gente voltar a olhar a farmácia como um local de acesso. E foi nessa caminhada aí com esses parceiros de farmácias que eu consegui seguir um caminho profissional. Hoje eu sou a pessoa do Brasil que mais levanta essa bandeira de utilizar as redes de farmácia como mais uma oportunidade de acesso, assim como eu vejo os consultórios, como eu vejo as ambulâncias, como eu vejo outros ambientes. Então, eu acho que é a questão de tempo. E, recentemente, nós tivemos uma audiência pública da Anvisa, onde vai chegar uma lei permitindo os ambientes, tanto consultórios quanto farmácias, para serem locais de execução de testes rápidos. Quantos testes? Quais testes? Isso já está mais ou menos balizado, qual vai ser o menu, e a tranquilidade dos laboratórios, porque o diagnóstico rápido ele não tem um menu de testes mais amplo do que 100 tipos. E nós temos hoje no laboratório clínico 1.800 tipos de exames. Então, ninguém vai tirar mercado de ninguém. A gente vai ter a mão de obra farmacêutica, que eu respeito muito, como mais um ator na assistência, como tem a enfermagem, como tem os biomédicos, né, e os bioquímicos, mas os farmacêuticos não bioquímicos, vamos dizer assim, os farmacêuticos que escolheram trabalhar em farmácia, serão grandes participantes e importantíssimos para esse acesso. Então, eu acho que é uma questão de tempo. Se eu puder ter bola de cristal, 2023 nós estaremos regulados e permitindo que os 80 mil pontos de portas abertas do setor de farmácia sejam mais 80 mil participantes do acesso. Eu achei excelente, é praticamente um furo, né? Assim, é uma grande notícia pensar nesse cenário. E talvez eu queria, acho que te perguntar, doutora Paula, do reflexo disso para a saúde, de fato, né, das pessoas, porque, de qualquer forma, a gente vive num país de dimensões continentais, em que a população não tem acesso à saúde. Então, se você coloca ali no cenário mais 80 mil pontos, você disse, de acesso à saúde, o quanto isso pode ser transformador do ponto de vista de saúde pública? Exatamente, porque nós temos hoje 30 mil laboratórios, com essas consolidações acaba que fica na mão de poucos, né? Mas são pontos de assistência, sem dúvida alguma, serão hubs de saúde também, mas o ecossistema vai abraçar, e nós estamos falando de 80 mil farmácias que a gente entende hoje que tem todo um sistema regulado para realmente prestar esse serviço com ambientes adequados, né?
Não vai ser coisa feita em cantinhos. Vai ser um modelo de assistência legal. Gente, é só a gente ir para os Estados Unidos e ver, né, as redes de drogaria. França. A minha filha mora fora, você falou Suíça, né? A gente tem, e antes disso ela morou na Itália, sabe aquelas farmácias antigas italianas, todas de madeira, daquelas caixinhas, nada moderno, fazendo testes. Um aparelhinho que já saiu de linha, mas chama Reflotron, que a Roche trouxe aqui para o Brasil por uns anos, ele fazia o perfil bioquímico todo, hepático e renal, e o farmacêutico não podia interpretar, mas ele podia executar. Vocês sabiam que tem um brasileiro cardiologista que mora em Lisboa? E a sobreloja das farmácias de Lisboa, embaixo elas fazem teste rápido e em cima elas fazem eletrocardiograma. E o laudador, o intérprete, o interpretador, né, dos eletrocardiogramas, é um cardiologista brasileiro aqui de São Paulo que está fazendo a maior permissão de acesso em Portugal. Olha que legal. Ele recebe, os eletrocardiogramas são feitos nas farmácias e isso vai via conectividade, né, telesaúde, e ele vai e faz os laudos. Olha que avanço, né? Então, nós temos vários exemplos e eu acho que o Brasil está agora caminhando para isso, né? São mais 100 mil pontos, né? Eu acho que a conectividade também desses testes é muito importante. Porque quando a gente fala dos laboratórios que não querem deixar sair esses testes dos muros do laboratório, a gente pode imaginar uma situação onde os instrumentos estão nas farmácias, mas conectados com o laboratório, e o laboratório tem realmente ele é o especialista, né? Se tem dúvida, se tem questão, o laboratório está lá porque eles têm uma experiência que os farmacêuticos não têm. Parceria clínico-laboratório, né? Isso. Aqui. E tudo isso... O modelo aqui. E tudo isso é possível, né? Com a conectividade, com o IT, Informatics, hoje em dia é possível. Concordo muito, muito, muito. A gente tem que botar essa turma para se entender. As farmácias do Brasil estão procurando parcerias com os laboratórios. Os laboratórios agora estão tirando o nariz em pé e estão caindo na real. Que o melhor caminho é a parceria, né? Que eu desenvolvi na minha trajetória e tenho muito orgulho. O meu case é de sucesso dessa parceria. Eu tenho uma parceria com farmácia e criando acesso. Então, nós estamos ampliando os testes. Claro que o Covid nos abduziu, mas agora o portfólio está ampliando e vamos junto com o modelo, e aí a regulação vem depois, né? E vai arrumando isso. Eu acho que a história não é tirar um teste de um lugar para dar a outra pessoa, é criar um network, né? Onde as pessoas estão trabalhando juntas, porque cada um tem A gente chama isso aqui de cliente invisível. Isso. Nós estamos trazendo os clientes invisíveis para se tornarem visíveis. Você coloca no sistema pessoas que não estavam antes, é isso? Então, ninguém está tomando cliente de ninguém, nós estamos adicionando assistência. E aí, acho que uma pergunta que eu tenho para vocês é o quanto, e a doutora Paula falou bastante sobre isso na apresentação dela, e vocês também, mas o quanto a sociedade conhece dessas possibilidades, dessas oportunidades. Até veio uma pergunta um pouco mais específica sobre isso, mas, por exemplo, como funcionam as divulgações desses testes? Porque a gente sabe muito sobre teste por causa de Covid, né? A gente sabe da fitinha, sabe do positivo, reclamava pelo fato de não ter autoteste. Depois a gente teve teste de farmácia. Então, tirando o aspecto ali do teste de Covid, que é o que a sociedade tem mais conhecimento, como está a informação da sociedade a respeito desses outros testes? Não, acho que... Vou puxar aqui a fila. Eu acho que, assim como nos médicos isso ainda está caminhando lentamente, né? Na sociedade acho que junto, né? Acaba não se fala muito sobre isso. É diferente de uma situação de epidemia ou de pandemia, né, onde é muito divulgado, enfim, você acaba sabendo tudo sobre o assunto, e aí os testes ficam muito, vamos dizer assim, muito palatáveis, muito simples e na boca de todo mundo. Nessa situação nós, por exemplo, na obstetrícia, são testes que eles têm que ser interpretados adequadamente, dentro de um cenário clínico adequado, senão não é um teste que a paciente vai, eu quero fazer o teste para ver se eu vou ter um parto prematuro. Não é assim que funciona, né? Ela tem que ter toda uma sintomatologia, tem que ser interpretada, e a interpretação
desse teste vai levar para um caminho ou para o outro, e obviamente que o médico tem que estar envolvido nessas decisões, porque são decisões importantes. Então, eu diria que o conhecimento está caminhando lentamente, acho que não é muito divulgado, até porque não é uma coisa como uma pandemia, né, que a gente vai começar a falar aqui, mas eu diria que, da mesma forma que não é muito conhecido e divulgado, deveria ser talvez um pouco mais. A paciente deveria saber, né, e se informar que se ela vai num médico com uma dor, existe a possibilidade de fazer um testezinho rápido ali. Ela deveria pelo menos ouvir falar disso em algum momento, né? Então acho que estamos caminhando lentamente. Porque quando a gente engravida, a gente sabe de vários testes que tem que fazer ou de coisas que estão disponíveis, né? Mas não necessariamente a gente tem essa informação, né? Sim. Mas eu concordo com ele, ainda está muito pequena a população, tanto a classe médica quanto o cliente, o leigo, né? E a nossa melhor ferramenta hoje é realmente o WhatsApp. Então, a circulação, o Instagram, as redes sociais, né? E atingir essa camada, porque a mídia televisiva, ela não leva essa bandeira, ela não carregou não escolheu essa bandeira. Então, é um trabalho de formiguinha. Eu considero que ainda está bem acanhado, mas nunca esteve tão oportuno, né? Então, é a gente realmente estimular. Os grupos de WhatsApp hoje são os grandes estimuladores, né? Na hora que uma cliente do Henry vai lá, fica satisfeita, ela corre e compartilha com as amigas dela. E aí é o marketing boca a boca que a conectividade hoje, com outros recursos, não da extração da informação, mas a do compartilhamento da dor, é que eu acho que vai ser o maior propulsionador, né? Alguém que está precisando, ou se beneficiou ou não se beneficiou, serão os veículos transformadores. Mas eu acho que hoje em dia, 100% dos pacientes, se você fala, eu tenho um teste que pode melhorar a sua situação, todo mundo vai falar sim. Todo mundo quer. Mas a memória do brasileiro, ele ainda está muito vinculado ao Covid. Claro. Então é nosso papel expandir isso. Ainda tem trabalho, mas se a gente pôr à disposição esses testes, todo mundo vai querer. Mas vai demorar. É uma educação. A gente está aqui na Hospitalar, em que vários debates que permeiam o setor estão acontecendo. Muito o setor tem discutido sobre a questão da sustentabilidade da saúde, para onde que a gente leva esse debate do ponto de vista de discutir novos modelos de remuneração, de colocar a custo-efetividade na pauta. E aí eu queria entender de vocês o quanto esse tipo de estratégia, né, dos testes rápidos, do point of care, entra nesse debate da sustentabilidade da saúde, da custo-efetividade. E o quanto, talvez, todos os atores, né, estão cientes disso. Então, pensando em plano de saúde, pensando em hospitais, todos os stakeholders, né, de quanto eles têm conhecimento em relação a isso? Eu acho que a área que vai transformar mais depressa é a oncologia. A oncologia é uma área da saúde que atinge todo o ecossistema, né? Desde a desinformação até a informação, e depois começa todo um processo que abrange várias especialidades médicas, vários desfechos clínicos, tratamentos terapêuticos, e a etapa do diagnóstico oncológico, a gente está vendo aí as questões moleculares se tornando mais rápidas também, né? Então, ela consegue abranger a anatomia patológica, a imagem. O ultrassom hoje vai em casa, viu, gente? Hoje o ultrassom é um iPhone com a conexão. Então, assim, até as 3 grandes áreas da medicina diagnóstica passam a agregar valor. Então, eu acho que, se eu puder pensar nos hubs de saúde, nos ecossistemas que já estão sendo modelados, eu acho que a oncologia vai liderar pelas dores que lá ocorrem, né? A gente tem hoje um retardo na infusão de quimioterapia. Eu tenho um paciente oncológico que ele faz o exame 72 horas antes daqueles indicadores do sangue que o oncologista precisa, que estejam minimamente adequados para ele poder fazer o tratamento. Nós estamos falando de hemoglobina, de leucócito e de plaqueta. Ele faz o exame numa terça-feira para fazer o tratamento na sexta. Por que ele não faz na sexta? Se eu tenho hoje um hemograma rápido, né? Tá errado, gente. Então, a oncologia já viu isso.
E agora ela está começando a exigir da medicina diagnóstica maior celeridade, né? O ultrassom está indo para dentro do bloco cirúrgico. Anatomia patológica, nós temos uma brasileira de nome Lívia Eberlin. Vocês podem olhar no YouTube. Essa menina pegou a espectrometria de massa, é um termo um pouco técnico, mas é uma metodologia muito importante na medicina diagnóstica laboratorial. E ela é muito importante para a gente detectar um padrão oncológico de um fragmento de biópsia, de um tecido. Sabe o que essa menina fez lá na Universidade de Houston? Olha os cérebros brilhantes indo lá para fora, né? Ela desenhou uma caneta, e a caneta só não tem o nome dela, mas é Mass Spec Pen, que é a espectrometria de massa. Ela fez uma caneta que vai dentro do bloco cirúrgico. Numa cirurgia de tireoide, o médico precisa saber se ali é tecido canceroso para a margem de excisão cirúrgica. Aí ela conseguiu fazer com que a caneta fosse ligada no espectrômetro. Ela conseguiu um carrinho para levar o espectrômetro para dentro do bloco. Aí a canetinha vai lá no tecido da tireoide, faz uma pequena sucção por vaporização. Isso é point of care. Isso é diagnóstico rápido. O cirurgião está ali sabendo que extensão, aqui tem tumor, aqui não tem tumor, aqui não tem tumor. Olha que lindo. Eu fico emocionada com os modelos desses, entendeu? É modelo de negócio que vai salvar vidas, né? É modelo de assistência e tudo que traz junto, né? Essa menina foi lá numa tese de doutorado dela, desenvolveu esse recurso, ganhou vários prêmios. Mas onde é que ela está, gente? Ela está lá. Essa caneta tem que chegar aqui. Sabe onde é que eu aprendi sobre ela? E depois ela veio falar no nosso congresso aqui. O Richard Jones, o professor do Grey's Anatomy, fez um capítulo mostrando essa caneta numa aula para os residentes dele. Ô, gente, tem uma brasileira lá atrás. Olha que sonho! Então, vocês estão vendo que eu sou meio ambivalente, né? Eu adoro o que tem de lá, mas eu amo o que a gente pode fazer aqui, né? Eu gosto das referências de Grey's Anatomy. Quem não gosta? Alguém quer acrescentar sobre essa questão do debate da custo-efetividade? Eu acho que esse é o grande debate, né? É isso que faz com que as coisas não caminhem, né? É os gestores da medicina em geral, seja público ou privado, entenderem o quanto essas ferramentas conseguem não só ajudar a nossa paciente, evitar transtornos maiores, complicações futuras para esses recém-nascidos, enfim, não só isso, né, que já justificaria plenamente, mas entender o quanto isso economiza. Isso é impressionante como não existe esse raciocínio, né? No público, a gente acha as explicações, a gente fala, né? Que é 4 anos, o cara daqui 4 anos você não vai, aí muda de novo, quer dizer, a gente acha que é isso. Não deveria ser, porque tem que ser um contínuo, né? Mas no particular não se explica como o pessoal que realmente, esses pensam mais em dinheiro, né? Vamos dizer assim, no privado, né? Como que ele não pensa em economizar dessa forma? Então, eu acho que avançar nos trabalhos de custo-efetividade, mostrar isso para eles, seria uma forma de, através do financeiro, convencê-los da importância, que é importante, e colher os frutos aí do ponto de vista de saúde, né? Imagina uma caneta dessa, né? O preço deve ser caríssimo, mas quanto custa você acertar a sua cirurgia oncológica? Nossa senhora, né? Quer dizer, poxa, não vale a pena. Enfim, eu acho que o debate é esse, custo-efetividade. Só para fechar, para animar vocês, eu tenho uma atuação na medicina diagnóstica há 22 anos enquanto empreendedora nesse setor. Eu não tenho um plano de saúde e não atendo o SUS, só particular. Esse particular, sabe o que é isso? É aquele cliente empoderado que a gente falou lá atrás. É aquele cliente que vê valor. Então, o que nós estamos falando aqui hoje é a custo-efetividade, mostrar isso para o cliente que agrega, né? Você está adicionando. Então, eu só tenho cliente que paga direto, direct payment. E isso existe aqui no Brasil, tá? Esse país em desenvolvimento, ele tem pessoas que têm plano de saúde, que têm oportunidade no SUS, mas eles veem valor na resposta rápida. Então, é isso que a gente tem que mexer com o coração e o bolso, né, das pessoas. Eles começam a fazer conta. Vocês já viram coisa mais perversa do que os modelos de plano de saúde coparticipativos? Você faz uma mensalidade baratinha e tudo que você usa, você paga depois. Gente, essa conta consegue ficar muito mais alta do que nós oferecemos lá no nosso laboratório.
Agora, eu sou pequenininha, tá? Eu sou uma pessoa entusiasmada, parece que eu sou grande, não sou não. Eu sou muito curiosa e adoro modelos de bem-sucedidos, né? Já estou encantada aqui com o modelo que o Henry conseguiu fazer no município dele, né? E isso é ideia que ele já está me dando que eu vou fazer no nosso município também, né? É isso, né, Inanda? A gente tem que ter os atores sentando juntos e se vier mais trabalho de custo-efetividade, eu ainda acho que o Brasil patina um pouquinho nessa área, né? Como você mesmo confirmou. Mas vamos perder a esperança não, gente. Eu queria trazer uma outra pauta, antes de eu levar a gente para o encerramento, né? Ainda tem mais uma pergunta que eu acho que é importante, trazendo também uma pauta que é quente dentro do setor, que é a atenção primária. A gente sabe o quanto isso está cada vez mais em discussão. Eu acho que agora a gente vê um olhar, de fato, de vários atores do setor, então até a saúde suplementar está olhando para a atenção primária como uma forma de realmente estruturar a saúde, né, e pensar mais a longo prazo. E aí, nesse contexto do fortalecimento da atenção primária, eu queria ouvir de vocês onde que entra, né, o diagnóstico rápido e qual que vai ser a importância dele, se ele vai assumir talvez um papel de protagonismo nesse cenário. Posso dar um exemplo da França, onde esses testes já estão sendo utilizados. Então, a gente tem uma plataforma Point of Care para coagulação, que dá um teste de International Normalized Ratio, é um teste de coagulação. E é utilizado para monitorar os pacientes que estão tomando um anticoagulante. Antes, esses pacientes esperavam 48 horas para ter um resultado e tinha que ir ao laboratório, aí também ver o seu médico. Hoje, o que a gente está fazendo, a gente está dando esse sistema Point of Care a uma enfermeira que passa na casa da pessoa. Normalmente, essas pessoas são idosos, não tem carro, difícil para mobilizar. Então, é do primary care, realmente o primary care, é o care em casa. O paciente pode ter um resultado em dois minutos. Em 2 minutos, a enfermeira já liga para o médico que trata o paciente. Se precisar, pode mudar um pouquinho a quantidade de anticoagulante que vai dar ao paciente. E tudo isso, em vez de gastar 48 horas, transporte e todos esses custos que podem acumular bem rápido, é feito em 15 minutos. Isso, para mim, o primary care em casa, você já falou, para mim vai ser o próximo etapa, né? Primary care, hoje a gente fala já, quando eu vou ver o meu médico, já é do primary care, mas primary care em casa é do zero care, né? É o primeiro nível que ainda não está existindo, mas vai ser muito importante. Eu acho que a sequência aqui é essa mesmo. Eu ia falar como que eu vejo a atenção primária, como que eu vejo a caminhada dos, vamos dizer assim, dos políticos, né, de saúde pública. Eu acho que é essa atenção. É a descentralização e levar a atenção para as casas, para os locais de trabalho, mas não para cumprir regrinha, é para realmente promover saúde. É pegar o cliente antes da complicação, com todos os recursos que a gente tem para atendê-lo no cuidado primário mesmo, né? Que a gente agora já estamos falando pré-primário. É isso, é isso. É o pré-primário. E ele, assistência domiciliar, acredito piamente. Até aqui do lado tem uma mesa de atenção domiciliar, mas ali está falando só de doença. É atenção domiciliar do idoso acamado, terminal. Não é isso. Nós estamos falando da saúde. Né? Eu acho que é isso mesmo. Acho que entra num sentido que a gente costuma chamar de promoção de saúde, né? Que é quando você vai lá de uma forma preventiva ou para corrigir algo para evitar que piore. Isso é muito mais inteligente do que você esperar acontecer alguma coisa e depois correr atrás do prejuízo, né? Então, a atenção primária ou atenção pré-primária, né, como foi batizado, acho que faz todo sentido, é muito relevante no sentido de prevenção, promoção de saúde, né? É o caminho, sem dúvida alguma. Bom, eu vou levar já o nosso debate para o final. Acho que a gente cobriu muitos temas e muitos tópicos. Eu acho que para o encerramento de vocês, eu queria pedir para vocês fazerem uma reflexão, assim, para a gente sair daqui
quais seriam os próximos passos, de fato, que teriam que ser dados para a gente, de fato, avançar nessa questão aqui no Brasil? Eu vou começar com o Dr. Henry, depois passo para a Inanna, depois finaliza a doutora Paula. Bom, eu acho que, fazendo uma reflexão final, acho que a mensagem, né, seria primeiro da gente querer sair, né, e aí eu me penso falando para quem realmente mudaria isso, que seriam os gestores, os médicos, né, mas que é muito importante que todo mundo envolvido, incluindo as pacientes, estejam cientes disso, né, a gente querer mudar, sair dessa inércia, pensar, refletir se a gente está realmente oferecendo tudo que a gente pode, né, dá para entender que não, pelo que a gente falou hoje, nós estamos muito ainda aquém do que a gente pode oferecer e chegar no sistema de saúde, independente de qual for o sistema que a gente falar, público, suplementar, enfim. Então, como que a gente consegue mudar isso? Como que a gente pode, com o que a gente já tem em aprovação de Anvisa, com tudo que a gente tem liberado, com que os outros países que são mais exemplos nesses setores já estão fazendo, o que a gente pode se aproximar, né? Então, dar esse primeiro passo, eu acho que é um recado muito importante, né? E aí, levar essa reflexão também na ponta, para os médicos em si, né? Na minha área, eu sempre tento puxar para essa prematuridade, que é algo que incomoda muito, né? Não só as pacientes, mas a parte médica, hospitalar, enfim. Então, como que a gente conseguiria, na minha visão, através de ferramentas já liberadas, já disponíveis, como que a gente conseguiria mudar, como se fosse virar uma chavinha de uma hora para outra, né? Então, é muito assim, dá muita angústia saber que a gente poderia virar a coisinha de uma hora para outra e melhorar tanto a assistência, chegar próximo ao que a França fez recentemente, né? E a gente ainda capaz de daqui a uns anos vir, ainda não estamos lá, e ainda não. Então dá um pouco angustiante. Então cabe a todos nós aí fazer essa reflexão e quem sabe começando devagarzinho isso chegue em quem realmente vira a chave, né? Para que a gente consiga efetivamente modificar a realidade, né? Obrigada, Inanna. Para mim, eu acho que a pandemia foi difícil, claro, a gente não quer viver a pandemia que nem essa, mas em realidade também foi uma oportunidade incrível, porque a gente viu pela primeira vez o que a gente pode fazer quando os atores da saúde trabalham juntos. E foi incrível, a vacinação incrível, os testes incrível. E tudo isso, realmente, 2 anos atrás, a gente não trabalhava juntas. Todo mundo trabalhava no seu setor, todo mundo era expert do seu setor, mas realmente não tinha essa colaboração. Então, para mim, eu acho que a gente tem que tirar o positivo dessa situação, dessa pandemia, e, por favor, não vamos para trás, né? Vamos para frente. Vamos pegar todas essas tudo isso que foi criado e ver onde que a gente pode ir amanhã com a saúde, né? Minha reflexão talvez seja também um pedido, né? Em complementação ao que os dois falaram aqui, que eu concordo plenamente, vamos exercitar a nossa empatia, nos colocar no lugar deste cliente que a gente está imaginando aqui, que ele é tão importante. O que vocês querem para a saúde de vocês? Vocês se proporiam a ser usuários desse sistema, dessa cadeia de assistência? Vocês concordam com ela? Dentro do coração de vocês, vocês acham que isso funcionaria para sua família? Né? E se tornem agentes transformadores, junto com todos os participantes. Porque o que a gente viu aí na saúde colaborativa da pandemia é que só tem um caminho, juntos e multidisciplinar, né? Vários players de toda a cadeia de assistência. Não vamos segregar ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. Acho que a pandemia fez isso com a gente, né? Nos igualou. E vamos ver se a gente consegue levar isso adiante, né? Para que a angústia do Henry diminua. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Henry, doutora Paula e Obrigado, Inanna. prazer. Foi incrível aprender com vocês, refletir com vocês. Eu queria agradecer também a todos vocês que participaram, que mandaram perguntas. Agradecer a Celler pelo convite, a Biocênix por promover esse debate. Foi super incrível. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigado a todos.